Olá, paz do Senhor para todos vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos aqui no plantão de férias do Pastor Dauro. Estamos aqui na praia, né? Na beira-mar, e observando o mar, eu procurei meditar acerca de uma passagem bíblica que falasse sobre, claro, sobre o mar. E também buscando algumas explicações sobre o mar, eu peguei aqui para vocês e eu vi que os oceanos e mares são 70% do globo terrestre. 70% do nosso planeta é ocupado pelos mares e oceanos, de modo geral. E eles fornecem mais da metade do oxigênio que respiramos. Eles regulam o clima do planeta, nos dão energia, alimento e ainda promovem a saúde e o bem-estar. Veja bem como o mar é importante. Lembrando também que o mar, ele foi palco de grandes eventos, né? Foi palco de grandes eventos usado pelo nosso Mestre Jesus, o nosso Senhor Jesus. A gente sabe que na Bíblia tem muitas passagens que falam de Jesus, mostrando ele em alto mar, na beira-mar, usando barcos, pregando nos barcos, né? Então a gente vê calando, ou seja, acalmando a tempestade, acalmando as ondas. Então a gente vê várias passagens de Jesus agindo, mostrando o seu poder, os seus milagres, as suas ações dentro do mar, fora do mar, na beira-mar. Então, pensando nisso, eu busquei um texto que fale também sobre o mar. Então eu achei aqui o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, e versículo 22. O texto sagrado diz assim, amados irmãos: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo, né? Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, amados, está aqui uma passagem bíblica que mostra o poder de Cristo, não só fora do mar, mas sobre o mar e dentro do mar. Então a gente vê aqui essa passagem linda da Bíblia Sagrada, que mostra que Jesus anda por cima do mar. Essa é a epígrafe do texto. E observe, meus amados irmãos, que Jesus estava pregando aonde? Na beira-mar. Era comum Jesus chegar num lugar como esse e ter uma grande multidão na beira do mar, e ele chegar e pedir um barco emprestado,
para fazer desse barco um púlpito para ministrar a palavra para as pessoas da beira-mar. E não foi diferente nesse dia. Jesus estava pregando nesse dia, né? E como era costume dele usar os barcos como púlpito, ele pregou para uma grande multidão. E diz o texto que após ter pregado e ministrado a palavra, o Senhor mandou que seus discípulos, que estavam fazendo cordão de isolamento para ninguém se aproximasse dele, porque os discípulos era um cordão de isolamento para não deixar as pessoas se aproximarem de Cristo, né? Era como se fosse segurança de Cristo. E a gente vê que chegou a hora que o Senhor terminou a ministração e agora o Senhor faz o quê? Eu vou me despedir desse pessoal, né? Vou abençoar eles mais e vou mandar que vocês agora vá em frente. Então o discípulo vai, o Senhor Jesus vai e diz: olha, entrem no barco, entrem no barco. Vamos ler aqui o texto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Veja bem, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem aonde? No barco. E fossem para outra banda, ou para o outro lado. O que quer dizer isso aqui? O que é que eu aprendo aqui? Primeiro ponto, eu já aprendo que a gente precisa estar pronto para receber as ordens de Jesus, para dizer sim, para atender, né? O outro ponto, a gente precisa entender que nem sempre Jesus, fisicamente falando, vai estar perto da gente, que a gente vai ter que estar ausente da sua presença física, mas não esquecido por ele. Os discípulos entraram no barco e foram para outra banda, para o outro lado. Ao mesmo tempo eu aprendo aqui que esse barco é sinônimo da nossa vida, do lugar onde a gente está firmado. E a Bíblia diz que o Senhor aqui falou exatamente assim: entre no barco, que quer dizer que nós estamos no barco, que o Senhor ordenou que a gente entrasse nele. Então, ao mesmo tempo, esse barco ele está indo para o outro lado. Que outro lado é esse, pastor? É os céus. Nós estamos aqui desse lado, o lado da terra. Mas agora o Senhor nos mandou ir para o outro lado. Observa, não parece que daqui para lá a gente vai encontrar o céu do outro lado? Né? A gente sabe que aqui não é. Do outro lado tem cidades, tem terras, tem nações. Mas olhando assim, parece que a gente está indo para o céu. Então o Senhor disse: olha, entrem no barco e passem para outra banda, para o outro lado. E os discípulos entraram. E agora eles vão. E o Senhor, ele fica agora, despede-se da multidão. E depois que ele se despede da multidão, ele sobe o monte. Ele sobe o monte para orar a parte, a só. O que eu acho interessante, irmãos, é que na virada da tarde, de 4 horas, né, de 3 horas em diante era a oferta do sacrifício, de 3 por diante, 4 horas, 5 horas, a Bíblia diz aqui que o Senhor estava ali no monte e a só. Mas deixa eu ler o texto para a gente ir acompanhando ponto por ponto. Vamos lá, é um estudo bíblico da beira-mar que a gente vai estudar hoje, tá bom? Vamos lá, tem coisa aqui boa que você vai aprender hoje, viu? Então diz aqui assim, ó: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O que acontece? Jesus subiu o monte, despediu-se da multidão, subiu o monte para orar a só. Irmão, é necessário a gente ter um momento particular com o nosso Senhor. Era isso que Jesus fazia. Ele buscava um espaço, um momento, uma oportunidade para ir estar com o seu Pai em particular, para que ali ele pudesse repartir com o seu Pai, dividir com o seu Pai, explanar, ou seja, apresentar para o seu Pai suas dificuldades, as suas necessidades aqui na terra. Tem muita gente que está sofrendo porque não está reservando esse momento particular com o seu Pai. E nesse momento agora, Deus está me usando aqui para você aí entender que Deus ele está querendo conversar com você. Deus ele está querendo ouvir você. Deus está querendo que você relate para Ele qual é os seus problemas, as suas dificuldades, os seus dilemas, as suas interrogações. Ele quer saber. E aí Jesus foi lá como homem. E ali ele estava. E diz o texto que aí no cair da tarde, Jesus estava ali a só. E o que eu acho interessante é que o texto diz assim, ó, observa bem. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali a só. Chegada já à tarde é quando o dia já começa a ficar noite.
porque o dia para os judeus, no tempo bíblico, terminava de 6 horas da noite. Quando dava 18 horas, já era 18h01, já era um novo dia. Então aqui o Senhor ficou. Aí versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Observa bem. E quando o Senhor sobe para orar, agora o Senhor vai orar ali, fazer uma vigília. Enquanto ele sobe para orar, está ali com o Pai a só, o barco que ele ordenou que os discípulos entrassem e fosse adiante, sem a sua presença física, já estava no meio do mar. Essa expressão no meio do mar quer dizer que você nem está no céu e nem está na terra. Você está no meio do seu percurso. Então, quando a gente está no meio do percurso e a gente tem um objetivo, então a gente não pode mais voltar, porque se a gente voltar é prejuízo. Então, o que Deus quer é que você não volte. Já está no meio? Então vai. Tenta chegar, luta para chegar no final, porque se você voltar, você vai estar desobedecendo e você vai estar saindo da rota que o Senhor ordenou para você. Se você pular do barco, você vai cair o quê? No mar. O mar simboliza o mundo, e aí o que é que vai acontecer? O mundo vai te matar, o mar vai te submergir, o mar vai te destruir. Então você nem pode voltar e nem pode pular fora do barco. Você agora vai ter que seguir, porque você já está no meio, então não é vantagem para você voltar. A vantagem agora é você aproveitar que está no meio, amando do Senhor, e ir avante como Ele te mandou ir. Porque quando Ele manda, com certeza você vai chegar, porque Ele se responsabiliza por você. Ele se responsabiliza por você, e parece que Jesus estava distante, estava esquecido. Não, Ele estava no monte orando, intercedendo, porque Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia. Enquanto isso, os discípulos estavam lá atordoados, porque o vento estava batendo no barco, porque o vento era contrário, irmãos. Quantos ventos contrários têm vindo na nossa vida? Na vida de A, na vida de B e na tua vida também. Quantos ventos contrários? Que ventos contrários são esses? Às vezes é um desemprego, às vezes é uma perseguição, às vezes é uma calúnia, às vezes é uma doença ou uma enfermidade. Quantos ventos contrários têm batido no nosso barco, no barco da nossa vida? Mas o Senhor está bem ciente do que está acontecendo. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. Fisicamente Ele pode não estar com você, mas Ele está intercedendo por você diante do Pai. E vai chegar uma hora que o Senhor Ele vai vir ao teu encontro, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Entende bem? E aí o que acontece? Acontece que o Senhor agora, vamos lá, para outro texto, é estudo bíblico, tá? À beira-mar, vamos lá. E aí vem aqui agora, versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O que é que acontece? Jesus estava agora no monte orando. Aí ele entrou na primeira vigília de oração. A primeira vigília de oração vai de 6 às 9 da noite. Primeira vigília. Segunda vigília de oração vai de 9 à meia-noite. Terceira vigília de oração vai de meia-noite às 3 da manhã. E quarta vigília, como diz aqui o texto, vai de 3 da manhã às 6 da manhã. Então aqui está dizendo: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O que é que acontece? Jesus sabia que eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Jesus sabia que o vento era contrário. Jesus sabia que aparentemente eles estavam perdendo a batalha. Estavam lá atordoados, desvirtuados, desconcentrados, preocupados. Sua fé estava sendo tocada, abatida. Então o que é que acontece agora? Jesus diz: agora chegou a hora, quarta vigília. De 3 da madrugada às 6 da manhã. O Senhor disse: eu vou ao encontro deles agora. Mas quando o Senhor desce, depois de 12 horas de oração, o que é que acontece? O mar estava bravio, não estava assim calminho feito esse não, ó. Esse mar aqui tá uma pena, ó. Vê que brandura, vê que calma o mar tá. Mas o que é que acontece? O mar estava com ondas, aquelas ondas que você vê os surfistas lá surfando, bem alta. O mar estava assim, com grandes ondas. E o Senhor olha agora e vê aquelas ondas gigantescas, mas só que entenda uma coisa: quando você está no poder da oração, não existe onda gigante. Ela pode ser gigante como for, mas você vai passar por cima dela. E aí diz o texto que ele estava com 12 horas de oração. Ó, 12 horas. Quantas horas você ora? Quantas horas você fala com Deus?
No mínimo, Jesus manda que a gente ore 1 hora. Lá no Getsemane ele diz assim: não podeis velar comigo ao menos 1 hora? Tem gente que não está orando nem 10 minutos, tem gente que não está nem orando, nem falando com Deus e quer receber algo da parte de Deus. Não tem como. Jesus no Getsemane, ele disse: olha, ore pelo menos 1 hora comigo. E aqui ele orou 12 horas aproximadamente, 12 horas. E agora o que acontece? Essas 12 horas que ele ora, quando você ora a Deus, quando você busca a Deus, o que acontece? Você fica cheio do poder. Tem um provérbio popular que é falado entre nós que diz assim: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Entende? Então o que acontece? Jesus estava cheio do poder. Por quê? Quando ele desce, que ele vê as ondas gigantescas que impedia dele chegar até o seu povo, até os seus discípulos, ele fez dela tapete. Fez dela tapete. Bora onda. Quem está falando sou eu. A onda se curva diante dele, ele pisa na onda e vai andando por cima do mar. Por quê? Diante do Senhor, todo problema, todo gigante, toda onda, toda braveza, todo mar bravio tem que se curvar, tem que se, ali ó, diante dele tem que entender, que reverenciar, tem que aceitar que ele é Deus e que tudo está abaixo dele, que ele manda em tudo. Aí diz o texto que o Senhor agora vai andando por cima do mar. Olha que coisa linda! Jesus andando por cima do mar, como se o mar fosse um asfalto. Coisa linda! Por cima do mar, como se fosse um asfalto assim, ó, normal, ó, normal. De noite, cheio da glória de Deus, no escuro, aquela luz fluorescente assim, que ele estava na sua glória naquele momento, porque ele desceu cheio do poder da oração, estava em contato com Deus. Quem tem contato com Deus, quem tem intimidade com Deus, tem poder, tem glória da parte de Deus, e nada o impede dele chegar onde ele quer chegar. Então assim foi Jesus naquele momento. Jesus disse: eu vou chegar lá, e foi andando. Quando acontece o quê? Versículo agora, o versículo, vamos lá, aqui, voa a página aqui, só um momento. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Vê bem, eles viram Jesus e acharam que era um demônio, um fantasma, o diabo, um bicho papão qualquer. Às vezes você está tão atordoado, passando pela prova, pela perseguição, pela humilhação, né? Os mar bravios da vida, seu barco está sendo açoitado por vento contrário, que você não entende quando vê Jesus chegar. E aí os discípulos, aconteceu com eles estavam tão atordoados que não entenderam quando Jesus estava chegando e confundiram Jesus com um demônio, vê? Com um espírito mau. Fantasma é demônio. E aí agora o que acontece? Quando o Senhor percebe que eles estavam fazendo inversão de valor, na hora o Senhor diz: olha, calma, tem ânimo, sou eu. Sou eu. Essa expressão sou eu era conhecida do discípulo. Eu sou. Sou eu, a voz, né? A ousadia, a posição em que eles estavam naquele momento, a visão que eles estavam tendo. O Senhor entende que eles estavam realmente atordoados, porque quando a morte chega, ela assusta, irmão. Mas não tem brabo para não sofrer diante do momento da morte. O cara pode ser valente como for, mas quando a morte chega, ele treme na base, porque ninguém quer morrer. Mas aí o que acontece? A gente vai e observa que o Senhor diz: calma, sou eu, não temas. E aí agora, Pedro agora, ousado, né? Ele agora vai fazer uma prova aqui para saber se é Deus mesmo que está vindo, para saber se é Jesus mesmo. E aí Pedro diz assim, ó, versículo 28. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ó, tem gente que quer ser igual a Deus, né? Tem gente que quer ser igual a Jesus. O que eu acho interessante é que quando você quiser ser igual a Jesus, ele não vai lhe repudiar, não. Ele vai dizer: eu quero que você seja igual a mim. O que foi que o Senhor fez para Pedro, quando Pedro disse assim: deixa eu andar na água também, feito Senhor? Ele disse: não. Pelo contrário, ele disse: vem, Pedro. Ei, o Senhor está te chamando para ser como Ele é.
O Senhor está te chamando para fazer o que Ele faz. Se você tiver coragem, ousadia, venha. Ele está dizendo, venha. Tenha coragem, venha. E aí, nesse momento, Pedro vai, desce do barco. E quando Pedro desce do barco, o que acontece? Pedro pisa na água e não afunda. Eita! Eu sou igual a Deus. Eu sou igual a Jesus. Eita! Jesus não impediu dele ser igual a ele. Venha! E Pedro foi naquele momento. Mas só que, para ser igual a Jesus, tem que ter a fé que Jesus tinha, tem que andar como Jesus andava, tem que falar como Jesus falava, tem que se vestir como Jesus se vestia, tem que ter uma vida de honestidade, de dignidade, de sinceridade, de verdade, como Jesus tinha, tem que ter uma vida de intimidade com o Pai, como Jesus tinha. Então, para ser igual a Jesus, tem que ter tudo isso, e Pedro não tinha. E aí, você não tendo o que Jesus tem, porque não é proibido você buscar, você deve buscar, quem busca recebe, quem bate se abre, né? Então, você tem que buscar, mas Pedro não tinha essa preparação. Quando Pedro vai ao encontro do Senhor, andando sobre as águas, qual era o dele? Olhar para Jesus, fixar o olhar nele e ir até ele. Mas só que, quando Pedro estava indo ao encontro do Senhor, os ventos aumentaram, as ondas se levantaram e vieram contra Pedro, e em vez de Pedro continuar fixo em Jesus, Pedro olhou para as ondas e para o vento bravio e forte que estava, e quando ele tira o olhar do Senhor, o que acontece? Ele começa a afundar. É isso que acontece. Muitas pessoas querem chegar até Cristo, muitas pessoas querem ser igual a Cristo, mas quando vem a provação, quando vem os açoites desse mundo, os ventos contrários, as ondas bravias, elas não aguentam e terminam tirando o olhar de Jesus, e o que acontece? Elas afundam. Afunda ao ponto de você dizer, rapaz, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Nunca mais eu vi ele, rapaz. Nunca mais eu vi ela. Cadê ela? Onde é que ela tá, rapaz? Sabe o que aconteceu com ela? Afundou. Sabe o que aconteceu com ele? Afundou. Sabe por que afundou? Porque tirou o olhar do Senhor. Não se firmou no Senhor. E aí o que aconteceu? Afundou. Mas eu glorifico a Deus, que se você tirou o olhar do Senhor e está afundando em alguma área da sua vida, a Bíblia diz que Pedro, ele clamou, disse, Senhor, salva-me! Ó, então tem uma chance para você ainda, tem uma chance para mim, tem uma chance para nós. Se está afundando, se alguma área da sua vida está afundando, se você perdeu o controle, se você está se submergindo, ainda tem uma chance. Qual é a chance, pastor? Grite, peça socorro, clame, porque o Senhor diz lá, usando o profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia! Então clama a mim. Então o Senhor está dizendo nessa hora, eu não sei qual a área, eu estou dizendo que eu não sei qual é a área que você está afundando, mas agora Deus, daqui, direto da praia, direto do mar, Ele está dizendo para você, clame, peça socorro, chame por Jesus, porque Ele vai estender as mãos, vai te segurar e impedir de você afundar, aleluia. Entenda? Pedro clamou, e quando o Senhor pega na mão dele, o Senhor levanta e o repreende. Por que o Senhor repreende? Porque é como se eu estivesse dizendo, ele disse assim para Pedro, homem de pequena fé, por que temeste? Por que duvidaste? Você não está com o Senhor, você não está comigo, por que você olhou para A? Por que você olhou para B? Por que você desviou o olhar? Quando a Bíblia diz que é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhais para mim e sereis salvo, e você tirou o olhar de mim, por isso que você afundou. Todos que tiram o olhar do Senhor afundam. É por isso que muitas pessoas não estão mais na igreja. É por isso que muitas pessoas voltaram, caíram no mar e estão sendo submergidos e afogados pelo mar desse mundo, porque pularam fora do barco. Mas nessa tarde, aqui direto da praia, direto do grande mar, o Senhor está dizendo para você, fique no barco, porque não tem mais opção para você. Se você voltar, você perdeu. Se você pular, você perdeu. A única chance agora é você chegar no porto desejado, onde Jesus mandou você chegar, que é o quê? O outro lado, os céus. Então é isso que o Senhor está dizendo para você nesse dia de hoje, 1 de janeiro, é que você não saia do barco. Ai de você se você voltar.
Ai de você se você pular fora do barco, porque aí você perdeu completamente. Mas o Senhor está dizendo hoje, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, jovem de pequena fé, homens, mulheres, jovens, de modo geral, todos vocês de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Por que estão duvidando? Tem de fé. Então o Senhor olha para Pedro, diz para ele, repreende-o, porque tem hora que a gente tem fé, mas parece que tem hora que a gente não tem mais fé, não acredita mais em Deus, não acredita que Ele pode fazer, que Ele vai fazer, e aí a gente fica, olha, se você perder, olha, você pode perder tudo, só não pode perder a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em hebreu diz porque é necessário que todo aquele que acredita, que crê que Ele existe e que é galardador daquele que o busca. Veja bem, Jesus, Ele é presenteador daquele que o busca. Então, se você o buscar, Ele vai te presentear, Ele vai te abençoar. E diz o texto que o Senhor repreende ele, pega na mão dele, levanta ele novamente. Olha o que é que Deus está dizendo hoje para você. Estou te levantando hoje, estou pegando na tua mão, estou te levantando novamente. Agora não tire o olhar de mim não, viu? Nem pule fora do barco e nem volte para trás. Eu mandei você ir para onde? Para lá, direto. É lá no fim, ó, os céus. O final é os céus, tá bom? Então Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com frouxo. Deus tem negócio com corajoso, que ainda sendo fraco acredita que Ele é a nossa vitória. Então a minha fé, a minha força, a minha confiança está no Senhor, porque eu não posso nada, mas eu sei que Ele pode tudo. Então, pega Pedro pela mão, entra no barco, como quem diz assim, tu saiu fora do barco, não foi? Mas sem mim tu é nada. Vem para dentro do barco agora comigo. E diz o texto que quando ele entrou no barco, acalmou a tempestade e houve uma grande bonança e eles chegaram do outro lado, aonde era para chegar, porque às vezes, meus irmãos, às vezes o que acontece? Às vezes a gente sozinho não consegue chegar, mas com Jesus a gente chega. Então o que é que está dizendo aqui nesse texto? É que pode ter momentos que sozinho você não consiga, mas chame Ele, porque Ele vai te conduzir até o porto desejado. Fica aí esta mensagem para você nesse dia de hoje, como presente de férias, né, do pastor Dauro, tá bom, pessoal? Então Deus continue abençoando ricamente vocês, tá certo? E muito obrigado a Deus por esse momento que Ele reservou para nós. Em nome de Jesus, estou aqui com a minha família, tá? Nesse mar lindo que vocês estão vendo aí, a tarde já está caindo e nós estamos aqui se preparando para voltar de viagem, porque acabou as férias agora. Deus abençoe a todos e paz do Senhor!